Muito obrigada, senhor presidente. Seu à parte, vereador Rafael Bueno. Bom, só para responder a questão do vereador Zanquim e da vereadora Gladys, porque ela trabalhava quando ela era... Minha mãe também. Minha mãe foi fazer faxina quando tinha 12 anos, na casa da tia dela, para ganhar uma bicicleta, para poder ir para o colégio imigrante, para comprar o caderninho dela. Só que as coisas mudaram, e que bom que as coisas mudaram, que as pessoas não precisam mais ter que trabalhar. Hoje as pessoas podem ir para uma escola, hoje as pessoas podem estudar numa faculdade, um curso técnico. As relações de trabalho mudaram. Hoje tem direitos trabalhistas, vereador Zanquim. O senhor que defende a liberdade, o senhor que defende os livres, realmente. Vou só dar um exemplo. A teleentrega. Sempre existiu a teleentrega. Tu ligava pedindo X e o trabalhador lá. A modernidade, a liberdade econômica que o senhor defende, vereador Zanquim, meu colega, né, dessa aparência de modernidade. Nós estamos vivendo uma relação de trabalho moderna, que tirou direitos dos trabalhadores. Hoje tudo está onde? Numa plataforma. Que a pessoa que trabalhava antes de boy, de motoboy, hoje tem que pagar parte daquilo que ganhava para se credenciar, porque perdeu. As relações de trabalho mudaram. Mas mudaram para pior, vereador, porque as pessoas não estão mais com seus direitos garantidos numa carteira de trabalho. Hoje a pessoa é patrão e patroa dela mesma. Não existe mais as relações de trabalho que garante. Aí o que acontece? Se não tivesse... Vai acontecer o que a vereadora Gladys falou. As pessoas vão continuar trabalhando de forma escrava desde pequeno e não vão conseguir se aposentar. Ou se aposentam com o quê? Com salário mínimo. Enquanto aquelas pessoas que usaram do trabalho da mão de obra dessas pessoas, que conseguiram achar brechas, continuam viajando para os Estados Unidos, para Miami, para a Europa, enquanto aquelas pessoas não conseguem nem médico numa UBS. Obrigado, vereadora. Muito obrigado, vereador. Então, eu vou resgatar a fala que eu fiz quando eu falei pela primeira vez nessa Casa Legislativa sobre a questão do trabalho escravo, que foi sobre a importância de nós não generalizarmos essa situação. Da importância de nós não generalizarmos nesse caso específico, mas trago aqui para a gente não generalizar em nenhuma situação, principalmente para não afetar nenhum setor, nesse caso o setor vitivinícola, mas porque não é isso que a gente quer. A gente também não pode relativizar esse assunto, ele é um assunto grave, ele é um assunto que precisa da nossa atenção, mas a gente também não pode ter essa generalização. Então, a gente precisa ter o cumprimento da lei, a gente precisa ter a penalização exemplar das empresas envolvidas, sejam elas terceirizadas ou não, mas a gente não pode generalizar. Então, é importante que a gente pense nisso. E, vereador, eu não ia falar sobre isso, mas eu quero falar, vereador Zanquim, que essa liberdade, ela traz uma liberdade para determinada parcela da população, mas ela traz muito sofrimento para outra parcela da população. No dia que a gente teve o seminário do trabalho escravo nesta casa, a gente recebeu a mãe de um menino que morreu no seu local de trabalho. Ele era jovem aprendiz e ele não estava sendo acompanhado, e ele deveria estar sendo acompanhado, ele não deveria estar lá no seu local de trabalho sozinho, afinal de contas ele era jovem aprendiz, mas ele estava lá desempenhando uma função que não era a sua função, mas ele estava lá desempenhando aquela função, e ele morreu com uma empilhadeira. A empilhadeira caiu por cima dele e ele faleceu. E uma semana antes tinha acontecido a mesma coisa com outro jovem de 16 anos. E aquele jovem ele foi encontrado só naquele dia, no fim da tarde. Porque a chefe da empresa foi fechar a empresa, deu falta do menino, foi procurar e encontrou ele morto. Então, a liberdade econômica, ela traz sim a precarização nas condições de trabalho. E a gente precisa falar que essa liberdade, ela é a liberdade para alguns, mas a precarização para muitos, inclusive uma grande parcela da juventude que trabalha, por exemplo, nas entregas, na uberização do trabalho, na indústria 4.0, que trabalha agora nessas condições de jovem aprendiz, muitas vezes desassistidos. Então, toda história ela tem dois lados. Então, eu não posso concordar com a fala de que a liberdade econômica ela é boa
em todos os sentidos, porque na realidade a gente sabe que infelizmente isso não acontece. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, Felipe Guilherme Maia, ausente. Adriano Bressan, na tribuna. Bom dia, senhor presidente,